Atenção, em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Três homens são presos acusados de abusar de meninas de 9 e 13 anos. Nós descobrimos que os abusos sexuais ocorriam. Inicialmente o João era o principal investigado e em seguida nós também tivemos ciência que os abusos ocorriam por parte do avô. Segunda etapa do Fórum Regional de Governo é realizada em Uberlândia. Essas propostas ainda hoje vão ser analisadas e votadas. E na reportagem da semana vamos falar sobre aquela briga antiga entre motoristas e pedestres. A partir de agora no Band Cidade. Boa noite. Pai, avô e tio de 2 meninas foram presos em Uberlândia suspeitos de abuso sexual. O caso teria acontecido no mês de janeiro deste ano em uma invasão de terra próxima ao bairro Tocantins. Segundo informações do delegado que está com o caso, o Dr. Daniel Azevedo, uma das crianças tem apenas 9 anos de idade e já sofria abusos dos tios e também do avô. Outra, com 13 anos, engravidou do próprio pai. Os 3 são acusados de abusarem sexualmente de uma garota de 13 anos de idade e de uma outra de 9 anos de idade. A situação ocorreu, segundo o delegado que está à frente do caso, da seguinte forma. Essa menor de 13 anos de idade é mãe agora de um filho do próprio pai, ou seja, o pai é pai da criança e avô ao mesmo tempo. Nós descobrimos que os abusos sexuais ocorriam. Inicialmente o João era o principal investigado e em seguida nós também tivemos ciência que os abusos ocorriam por parte do avô. As vítimas foram preservadas e nós não podemos dar informações sobre o caso porque o inquérito corre em segredo de justiça. Por ser esse caso tão grave, nós temos que demonstrar que essa delegacia tem atuado de forma qualificada na repressão e conseguimos êxito na prisão desses 3 suspeitos. O pai da adolescente, João Alves Galdino, juntamente com o avô, Agenor Galdino Alves, e o tio da garota, Valdeci Alves dos Santos, tinham em comum abusar das 2 meninas. Cada um deles responderá pelos estupros que praticou. O indiciamento por estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal. O caso foi descoberto no mês de janeiro e, segundo o delegado, o fato pode estar ocorrendo também com outras garotas menores. Investigações continuam para saber se outras pessoas foram abusadas por esses presos que aqui estão e também qual a responsabilidade dos familiares nesses atos. E nós, como órgão central da repressão dos crimes contra as crianças e adolescentes, temos o dever de atuar dessa forma, né? O dever de atuar, de trazer aqui que todas essas pessoas que abusam no seio de suas famílias, das crianças, dos adolescentes, elas serão reprimidas com a mão enérgica do Estado. Depois de prazos prorrogados quanto à adaptação dos extintores de veículos para o tipo ABC, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, decidiu em reunião na manhã de hoje que o uso do extintor de incêndio em automóveis passa a ser optativo no país. A mudança na legislação ocorre após 90 dias de avaliação técnica e consulta aos setores envolvidos e torna facultativo também em utilitários, caminhonetas, caminhonetes e triciclos de cabine fechada. O equipamento será obrigatório para todos os veículos utilizados comercialmente para transporte de passageiros e de cargas, principalmente as destinadas ao transporte de produtos inflamáveis, líquidos e gasosos. Foi realizada hoje em Uberlândia a segunda etapa do Fórum Regional de Governo. Representantes de 30 municípios estiveram na cidade para elaborar as prioridades que serão enviadas para Belo Horizonte. Jim é coordenador do movimento Terra, Trabalho e Liberdade. Ele chegou cedo e não esqueceu as propostas da categoria. Não basta só fazer a democratização da terra e acessar o homem no campo. Temos que dar qualidade de vida e condições para que as pessoas trabalhem, de fato, nos seus assentamentos. Neuza é servidora pública há 40 anos. Ela veio discutir um assunto que já virou polêmica: a demora na aposentadoria. Quando eu me aposentar legalmente, eu não vou receber com juros e correção conforme o governo ganhou com o meu dinheiro. Elaine é outra que fez questão de sentar na primeira fila. São pelo menos 3 reivindicações na área da educação. E o fórum
pode acelerar o processo. Já tem mais de 45 dias de greve e o governo negociou. E nesse caso aí está pendente as aposentadorias, o pessoal contratado que chegou recentemente, e o governador apresentou uma proposta muito inferior ao que estava esperando, né? Pelo menos 1.000 pessoas participaram da segunda etapa do Fórum Regional de Governo aqui em Uberlândia. Foram discutidas 100 propostas em diversas áreas. A ideia é definir quais delas são prioridades e depois apresentar ao governo do estado. Essas propostas ainda hoje vão ser analisadas e votadas, né, para propostas prioritárias ser levadas pelo governo para que se faça, entre, né, no plano plurianual. A Polícia Civil também apresentou reivindicações. A construção da nova delegacia regional e o reduzido quadro de profissionais são as prioridades. O prefeito Gilmar Machado também tem a lista do município que será apresentada ao governo do estado. Nós temos o complexo lá do final da Rondon, que é um complexo que nós precisamos fazer ali para melhorar o trânsito ali, porque realmente é muito difícil. Nós temos a questão do Teatro Grande Otelo, que para nós é uma área extremamente importante. Nós temos a construção de mais 5 escolas de nível médio em Uberlândia, em regiões importantes da cidade, como a região do Morumbi, como a região lá do Morada Nova e outras. Então são alguns pleitos que nós vamos estar colocando como prioritário. E a manutenção da nossa UPA, que nós queremos iniciar no início do ano que vem. Então nós precisamos exatamente disso como uma prioridade. O estado foi dividido em 17 territórios de desenvolvimento conforme características e demandas específicas. Para cada um deles foi constituído um fórum regional, com a participação de deputados, prefeitos, vereadores e representantes da sociedade. Termina hoje a 4ª rodada de negócios em Uberaba. O evento reúne franqueados da área farmacêutica de todo o país. No espaço estão reunidos 36 expositores e 100 franqueados com produtos diversos na área farmacêutica de vários estados do país. Todos apresentarão ações e condições especiais de negociação para as unidades franqueadas da rede Compre Certo. É um evento em que o parceiro traz a oportunidade comercial, né, para apresentar para o nosso franqueado. São oportunidades de negócio e também de networking, né? É o contato direto com a indústria farmacêutica. E uma das novidades aqui da rodada de negócios é esse bloqueador de odores. Depois que o cheiro é colocado no ar, nada, nem fósforo, nem outros produtos que existem para essa caracterização de produtos, que é disfarçar o cheiro das fezes, não funciona. O nosso produto ele veio para revolucionar essa questão da formação do cheiro das fezes. Junto com as empresas parceiras presentes no evento, acontece um show de prêmios, incluindo o sorteio de um carro 0 km, 4 motos e premiações em dinheiro. Nossa intenção aqui com a rodada de negócios da Rede Compre Certo é trazer para todos os nossos franqueados, né, a possibilidade de negociar diretamente com os fornecedores. Dessa forma eles conseguem fazer preços, conseguem comprar com preços mais atrativos e assim também repassar esse preço para o consumidor final. A Rede Compre Certo está no mercado desde 2010 e, apesar de um ano de crise, segue em franca expansão. A perspectiva desse ano do mercado farma é de crescimento acima de 2 dígitos. Então nós, como Rede Compre Certo, estamos levando isso ao conhecimento dos nossos franqueados para que eles também cresçam junto a esse mercado que está sem estabilidade. Durante a Assembleia, o Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, Telégrafos e Similares de Uberaba e região entraram em acordo com proposta apresentada pelo Tribunal Superior do Trabalho e a greve foi rejeitada. A base regional representa 156 municípios de Minas, das regiões do Triângulo e Alto Paranaíba e parte das regiões Norte, Sul e Noroeste Mineiro. No entanto, a maioria dos sindicatos da categoria ligados à Federação Nacional aprovaram a paralisação pelo país. No estado, são 3 sindicatos, deles, apenas o da Regional de Belo Horizonte vai aderir à greve. Depois do intervalo, você vai ver a programação completa da Semana Nacional do Trânsito em Uberaba. Os detalhes em instantes. Band Cidade. Oferecimento Casas do Babá. A garantia do melhor produto. Uma carta emitida pelos médicos residentes do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia decretou o estado de calamidade que se encontra a saúde pública. Os profissionais devem paralisar os serviços na próxima semana. Na carta, o aviso é claro.
Os residentes do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia entrarão em greve. A partir do dia 24 de setembro, está programada uma paralisação de todos os residentes. Esta médica residente de cirurgia geral afirma que a situação é precária e que estão faltando materiais básicos como luvas, seringas, agulhas e medicações. Desde abril, a gente vem enfrentando sérios problemas com falta de insumos, falta de materiais básicos dentro do hospital. Compressa, seringa, medicações, consideradas medicações básicas mesmo, e o cancelamento das cirurgias. A gente vem numa situação que a gente vê que o paciente está desassistido e nós estamos em busca de uma saúde de qualidade. A medida urgente que precisa ser tomada é um pouco difícil de dizer. O hospital hoje precisa de mais recursos. Infelizmente, o hospital precisa de dinheiro. Sem dinheiro, o hospital não consegue fornecer os insumos básicos, não consegue pagar as dívidas com os fornecedores, né, e a gente não consegue retornar ao trabalho. As cirurgias de urgência já estão paralisadas, só estão sendo atendidas pessoas com risco iminente de morte. E o recebimento de pacientes já está 10% abaixo do atendimento normal. Em nota, o Hospital de Clínicas confirmou a falta de materiais e a suspensão de cirurgias por falta de insumos. Informou ainda que houve uma compra no valor de R$4,5 milhões de materiais para repor os setores do hospital. O desabastecimento está acontecendo também nas unidades de atendimento do município. Através de nota, a Secretaria de Saúde esclarece que os materiais e equipamentos são muito antigos, mas que presta manutenção constantemente. Afirma ainda que deve regularizar os estoques já nos próximos dias. Que o cenário não é só municipal, ele é um cenário nacional. Então, tendo essa situação, nós reunimos aí juntamente com o Ministério Público Estadual, Federal e com o representante de classe, que é o Conselho Regional de Medicina, tentando aí criar um recurso para quê? Para tentar conscientizar a população e também, ao mesmo tempo, criar um meio de quê? De resguardar o profissional que está na ponta. No entanto, a gente vai fazer esse movimento no sentido de que conscientizar a população da atual situação que o médico, os profissionais da área de saúde estão vivenciando tanto nas unidades de saúde, que são as UAIs, e também no Hospital de Clínicas, que é o pronto-socorro da universidade. É uma situação caótica, delicada, então a gente quer contar com esse apoio. O apoio de quem? Dos nossos gestores, dos nossos políticos, seja os vereadores, seja os nossos deputados estaduais e federais e até mesmo do poder público. A briga no trânsito entre motorista e pedestre é antiga e, ao contrário do que muita gente pensa, não são só aqueles que estão ao volante que precisam respeitar o Código de Trânsito brasileiro. Quem caminha pelas ruas também pode ser enquadrado na lei. Repare neste casal. A faixa de pedestre está lá atrás. Mesmo assim, eles decidem atravessar. Quem faz a coisa certa desconfia. Será que o motorista vai parar? Melhor é acelerar o passo. Às vezes até correr. No trânsito de Uberlândia, a cena é comum. O pedestre nem sempre respeita a faixa. A senhora aí é um exemplo do que não se deve fazer. Ela até começa bem, mas depois... E para os apressadinhos, a resposta é sempre a mesma. Tô vendo que a senhora passou ali fora da faixa, não é perigoso, não? Mas a gente esquece. Perigoso né? Mas a gente na pressa, né? Você nem presta atenção direito. A pressa e a falta de atenção podem trazer problemas. O artigo 254 do Código de Trânsito é claro. Quem passa fora da faixa pode ser multado. Está no papel. Mas na prática não é bem assim. O código, estabelece essa infração, essa infração para o pedestre. Só que a gente desconhece, eu desconheço o município que aplica isso, porque o próprio CONTRAN não estabeleceu como poderia ser aplicada essa medida. Mas se fosse aplicada, seria 50% do valor da infração leve, que é de R$ 53,00, seria em torno aí de R$ 26,00. Mais dinheiro para Dilma? Então não tá enrolado. O que você acha de ser multada? Ruim, né? Ruim, né? Não, aí é ruim, né, pro bolso, né? E não pense que seguir na faixa também é garantia de segurança. Às vezes, os veículos passam a centímetros do pedestre. Quando há indecisão, o carro vai primeiro.
E quando os dois decidem ir juntos, o resultado são números que assustam. Para as pessoas andarem em centro movimentado como esse de Uberlândia, é importante passar na faixa de pedestre, não só pelo fato de estar respeitando a lei de trânsito, mas também para evitar acidentes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram muitos registrados em 2014. Foram 322 atropelamentos. Só nos 6 primeiros meses deste ano, já são 164. Se os pedestres têm deveres, também têm direitos, o que nem sempre são respeitados. Outra lei prevê sinalização perfeita e calçadas livres. Não é o que vemos aqui. Caminhar por elas significa disputar espaços. Para que utilizem a faixa de pedestre e sempre que for atravessar, olhando para os dois lados, sinalizando para que o veículo possa parar e aguardando que todos os veículos parem para depois fazer uma travessia com segurança. E a programação da Semana Nacional do Trânsito começa amanhã em algumas cidades da região. Em Uberaba, atividades educativas voltadas para a conscientização de um trânsito melhor fazem parte da agenda. Seja você a mudança no trânsito. É o tema da Campanha Nacional do Trânsito, que começa no próximo dia 18 e segue até o dia 25, já com programação definida na cidade de Uberaba. Hélio Reis, chefe da seção de Educação no Trânsito, fala sobre a programação, mais uma vez visando aí pedestres e motoristas. Com certeza, o Denatran foi muito feliz, né? Nessa questão do tema, seja você mudança no trânsito. Esse tema ele joga a responsabilidade para quem está no trânsito, né, do pedestre até o caminhoneiro, as pessoas pequenas até a pessoa que está lá em cima. Então a gente pede que para as pessoas terem atenção no trânsito. A gente começa a semana aí com passeio de moto, principalmente motocicleta, que hoje tem muito acidente, principalmente em Uberaba. Então a semana eu acho que vai ser maravilhosa. Nós vamos ter várias atividades como blitz educativas no centro da cidade. Nós vamos ter o cinema rodoviário junto com a Polícia Rodoviária Federal na rodoviária, para quem vai viajar. A gente vai pedir para colocar o cinto. Então vai ser uma semana bem gratificante e a intenção nossa é salvar vidas no trânsito. Importante ressaltar que a programação acontece dentro e fora da cidade. Justamente, nós vamos ter blitz na BR-050, na 427. Então vai ser uma semana de várias programações e com vários parceiros também. Então a gente pede às pessoas que têm mais de um veículo, né, que faça aquela mudança, saia num veículo só, leve seu filho talvez dando uma carona ali para o vizinho. Então a gente pede para tentar diminuir essa questão de veículos no centro da cidade. Tá ok, obrigado, Hélio. Aí, portanto, programação da Semana Nacional do Trânsito já definida aqui na cidade de Uberaba de 18 a 25 de setembro. Agora tem a previsão do tempo para esta sexta-feira na região. Os dados são do Instituto Climatempo. O dia começa com muitas nuvens em Frutal, mas não há previsão de chuva na cidade. Temperatura máxima 35, mínima 21. Sem chuva também em João Pinheiro. O dia amanhece ensolarado, máxima 32, mínima 18. Em Prata, sexta-feira será de sol com poucas nuvens, máxima 34, mínima 24. Sem previsão de chuva em Natalândia, sol com algumas nuvens, máxima 35, mínima 20. E em São João Batista do Glória, a temperatura também pode chegar a 35 graus, mínima 22. O final de semana será mais quente na cidade, sexta-feira de sol e poucas nuvens. A produção brasileira de cana-de-açúcar está concentrada aqui na região. É o que você confere depois do intervalo. Nós voltamos já. Agronegócio. Oferecimento Café Evoluto. Tomar café é tudo de bom. Você sabia que a produção de cana-de-açúcar está concentrada aqui na região do Triângulo Mineiro? O município que encabeça a lista é Uberaba, com 6,2 toneladas. Nelson é produtor de cana desde 2009. Segundo ele, o plantio é feito no começo do ano e a colheita é realizada 12 meses depois. Ela acontece há um ano antes, né? Quando você vem, trabalha, prepara a terra, faz o plantio, aproximadamente em janeiro, fevereiro, março e abril. E quando você realiza a colheita nesta época, um ano depois. Então a cana-de-açúcar ela tem um processo longo, ele é demorado.
E é onde você gera emprego todo esse período. Esta plantação, que fica às margens da BR-050, antes era de pastagem e há um bom tempo foi feito o plantio da cana, que é destinada para o etanol e produção de açúcar. E de acordo com o Nelson, ao contrário do que muita gente pensa, a plantação segue normas ambientais rígidas. Hoje nós temos uma área toda recuperada, com curva de nível, respeitando as nascentes, as APPs. É um trabalho que traz sustentabilidade. Em Minas Gerais, a produção de cana para o setor sucroalcooleiro está concentrada aqui na região do Triângulo Mineiro, que é responsável por 64,5% da safra. E Uberaba é a principal cidade produtora, com 6 milhões de toneladas. Depois vem Frutal, Santa Vitória e Conceição das Alagoas. E os números positivos não param por aí. O segmento ocupa o 4º lugar na pauta mineira das exportações do agronegócio, atrás do café, soja e carnes. Os principais países importadores da produção de Minas Gerais são a China, Egito e Arábia Saudita. De acordo com este engenheiro agrônomo da Secretaria de Desenvolvimento e Agronegócio, o setor recebe incentivos fiscais. No estado de Minas, houve uma redução da alíquota de ICMS, para o setor sucroalcooleiro, que foi de 18% para 14%. Então, isso é um incentivo que já é uma ajuda para o setor, que acaba colaborando um pouco com a produção. Vamos conferir as cotações de commodities agrícolas desta quinta em algumas cidades do estado. Em Araguari, a caixa de 23 quilos de tomate caiu de preço e fechou o dia cotada a R$ 20. A saca de 60 quilos do café bica dura tipo 6 em Paracatu, Noroeste Mineiro, foi comercializada a R$ 480. Já a de 50 quilos de açúcar bruto em Ipiaçu fechou o dia a R$ 51. Professores e alunos das escolas municipais de Uberaba conheceram o projeto de um ambientalista que sobrevoou várias partes do país para fazer um mapa da chuva. É tanto calor que qualquer coisa serve para dar uma resfriada no corpo. As altas temperaturas, o tempo seco e a baixa umidade do ar estão difíceis de suportar nos últimos dias. E sempre que o tempo fecha e a chuva chega, é hora de comemorar. Por isso, é importante a gente saber como é o mapa da chuva que vem para a nossa região. Grande parte aqui no Brasil surge na Amazônia. E isso é explorado pelo projeto Rios Voadores. Entre 2007 e 2012, este ambientalista e piloto realizou inúmeros voos para coletar amostras de vapor de água acima de várias partes do país, principalmente na Amazônia. Comecei a coletar amostras de vapor de água, navegando nas plataformas Rios Voadores, voando entre a Amazônia e a região sudeste, tentando entender o movimento desse rio voador, a origem da gota de água que está em cima das nossas cabeças de hoje, por exemplo. E dessa forma a gente começou a mapear um pouco, ter um entendimento melhor de onde são os rios voadores, como é que eles ocorrem. O projeto colabora com o trabalho de cientistas e conscientiza a população sobre os impactos que a Amazônia tem nas nossas vidas, mesmo morando bem longe dela. De acordo com Gerard, uma única árvore amazônica de grande porte, com uma copa de 20 metros de diâmetro, pode jogar até 1.000 litros de água em forma de vapor por dia na atmosfera. E o desmatamento e as queimadas podem interromper esse ciclo, alterar o clima e afetar o volume pluviométrico. Uma parte da chuva que vem daqui, que acontece aqui, é devido à floresta amazônica. Há um grande questionamento sobre o desmatamento que já ocorreu, que pode ocorrer mais, não só na Amazônia, mas em outras regiões aqui do Brasil, como esse vai afetar o aporte de água úmido, de ar úmido para as regiões com a base de chuva. E há 5 anos, o projeto aposta na educação ambiental. Aqui estão professores da rede municipal que vão levar esse conhecimento para os alunos de Uberaba. Uma das situações que a gente percebeu no curso e que eu acho muito importante é a difusão desse conhecimento, mas de uma forma criativa, de uma forma mais leve. A biblioteca vai poder desenvolver um trabalho em cima dos livros paradidáticos. Então, tudo aquilo que remete ao conteúdo dos rios voadores, que é um conhecimento novo para a gente que está fazendo o curso, é diferente para essas crianças, porque elas vão receber de uma forma bem gostosa, bem divertida. E
Por hoje é só, mas nós voltamos amanhã no mesmo horário, às 18h50. Obrigada pela companhia, uma ótima noite para você e fique agora com o Jornal da Band.